Bom, eu interrompi a gravação e iniciei a gravação. Eu não sei se eu estou fazendo dois vídeos diferentes ou se continua sendo o mesmo vídeo. Não sei, vou saber depois. Acendi a luz, mas como vocês podem ver, não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque a minha webcam é uma bosta. Tudo que eu tenho é adaptado. Tudo que eu tenho é o mais barato possível. Como microfone de lapela, é esse lixo aqui. Enfim, por que eu estou falando isso? Que meus vídeos são horrorosos. Quer que melhore? Ajuda o canal. Se inscreve aí, dá um like aí pra mim. Já não sei onde é que eu tava. Acho que eu tava falando do Arrascaeta. Então, o Rizek falou isso. Ah, o Arrascaeta é um cara que pode... Eu não tiraria o Arrascaeta nunca do meu time. Porque numa jogada ele pode decidir o jogo. Eu concordo. Minha dúvida é essa. E minha pergunta é essa. Vamos supor que você tá na pelada do churrasco. Ou naquela pelada que tem toda semana. Todo mundo tem uma pelada em um dia da semana. Há muitos anos que eu não tenho mais, mas eu tinha. Era quinta-feira. Então vamos supor que você tá na pelada da semana ou na pelada do churrasco. E aí... Você tirou o time, tirou para o ímpar, sei lá. E dessa vez é uma pelada diferente, é uma pelada que tem reserva. E aí você escolheu o melhor jogador da pelada, o craque da pelada. Você escolheu ele primeiro que todo mundo. Ele tá no teu time. Aí o cara tá jogando mal, tá num dia ruim, nada dá certo. Eu te pergunto, você tiraria o craque da pelada do seu time? Vamos supor que você tenha alguém para botar no lugar dele, não é tão bom quanto ele, mas quebra o galho. Então essa é a pergunta. Por que eu tô falando isso? Que é muito fácil sentado aqui da minha poltrona ficar criticando o português. Eu não gosto do português. Já cansei de falar isso nos meus vídeos. Eu não gosto do Vitor Pereira. Não gosto dele. Acho ele um técnico ruim, fraco. Ruim. Fraco não, ruim. Eu não concordo com as ideias dele. Mas eu acho muito fácil ficar criticando o cara, chamando ele de burro, sentado na poltrona, vendo o jogo da arquibancada. Então se coloca nessa situação. Você tiraria o Arrascaeta? Porque eu tô perguntando que até agora eu não sei. Porque para mim o Arrascaeta nem teria entrado nesse último jogo contra o Vasco. Porque ele tá mal, claramente o Arrascaeta tá fisicamente mal, tá abaixo da sua capacidade. Não tá jogando bem, faz muito tempo. E a minha dúvida é essa, eu não tenho certeza se eu teria coragem de tirar o Arrascaeta. Não é só por causa da torcida, crítica da imprensa, não é só por isso não. Considerando de novo o time do churrasco, a pelada do churrasco, a pelada da semana... Eu não quero perder nunca, eu não gosto de perder nem para o ímpar. Então eu não sei se eu tiraria o cara. E essa permanece a minha dúvida. E a segunda? Esse foi o primeiro. O segundo, Gabigol. Esse para mim é mais fácil. Eu considero o Gabigol um jogador muito decisivo. Não é que eu acho que ele não é importante. Eu acho que ele é muito importante. Acho que ele é muito decisivo. Mas tem a diferença. O Gabigol é finalizador. O Arrascaeta é criador. O Arrascaeta é quem cria as jogadas. O Gabigol só finaliza. Falando só, parece que é pouco, né? Parece que eu tô diminuindo o Gabigol. Não tô. Ele é muito importante, ele faz isso muito bem, ele finaliza muito bem. Porém, na dúvida entre quem tirar e quem deixar, o Gabigol para mim é fácil de tirar. Por quê? Porque ele não é o criador de jogada. Então se eu não tenho a Arrascaeta, mesmo que o Arrascaeta esteja em campo, mas não está num bom momento, eu não deixo o Gabigol e Pedro. A primeira coisa que eu faria é tirar o Pedro. Antes de tirar o Gabigol, eu tiraria o Pedro. Por quê? Porque o Gabigol oferece muito mais movimento, se movimenta muito mais em campo. O Pedro é muito estático, muito parado. O Pedro se move muito... Não é só se mover menos, ele corre pouco também, ele não é um cara... Enfim, o Pedro é um jogador, uma jogada muito específica, na minha opinião. É aquele jogo que está travancado, que está difícil de jogar, que o time adversário está jogando na retranca, e aí você bota o Pedro para jogar dentro da área. Para mim, o Pedro só serve para isso. O Pedro não serve para outra coisa. Ou... Quando você vai pegar um time teoricamente mais fraco, e aí você pode colocar o Gabigol e o Pedro juntos, porque vai ter bola para todos eles, vai ter bola para os dois. Quando o jogo é duro, quando o jogo é difícil, equilibrado, eu não colocaria o Pedro nunca. Vai ter gente querendo me matar. Tem gente que considera o Pedro o melhor centroavante do Brasil no momento. Eu não concordo. Eu acho que ele é muito bom dentro da área. Eu acho que ele é muito bom para finalizar. Ele tem habilidade, enfim, ele tem porte, tem físico para ser o centroavante, ele tem tudo para ser, mas não é. Por quê? Pelo que eu acabei de falar. O Pedro é muito lento, o Pedro não é um jogador de velocidade, não é um jogador de movimentação. É isso que eu queria falar. Ele não é só lento porque ele não corre. Ele é lento porque ele não se move dentro do campo, ele não dá opção de jogo para quem está com a bola no pé. O Pedro é muito facilmente marcado. O Pedro é facilmente marcável. O marcador do Pedro tem facilidade para marcar o Pedro, porque ele se mexe pouco. E quando se mexe, ele se mexe devagar. Então, aceito críticas, escrevam nos comentários aí o que vocês acham do monte de besteira que eu falei aqui sobre o Pedro, mas é isso que eu acho. Então, a dúvida que eu tenho sobre a Arrascaeta permanece. Eu não sei
se eu tiraria o Arrascaeta, eu deixaria ele jogar, mesmo ele jogando mal. Quanto ao Gabigol, eu tiraria sim. E eu concordo com a Renata Silveira, voltando ao comentário da Renata Silveira, eu concordo com o comentário dela, quando ela disse que tinha que tirar o Gabigol. Ela não disse isso. Ela quis dizer que, por que não tirar o Gabigol se ele não está bem? E é o que eu acho. O jogador não está rendendo, vai jogar só pelo nome? Até quando? Que, aliás, acho que é um problema que o Flamengo está tendo. Até quando Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, quem mais? Só tem esses três. Até quando que esses caras vão jogar só pelo nome? Porque é o que está acontecendo. O Gerson, lembrei, o Gerson. Porque esses caras estão jogando só pelo nome. Arrascaeta, Everton Ribeiro, vou levantar mais a mão aqui. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro e Gerson. Esses 5 caras estão jogando muito mal. Não estão rendendo. Não estão desenvolvendo o futebol que eu, pelo menos, esperava deles. Então, por que continuar mantendo esses caras no time? E voltamos à questão da Renata Silveira. E era o vídeo todo, na verdade, era para falar só isso. Eu tenho certeza que o Rizek não fez isso de propósito. Mas será que se ao invés da Renata Silveira fosse o Lédio Carmona que tivesse feito esse comentário, será que não seria mais explorado? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que foi um comentário muito importante. E foi pouco explorado, foi pouco falado. Isso, na minha opinião, como torcedor do Flamengo, eu queria que fosse mais desenvolvido, mais falado, até porque esse pessoal entende mais de futebol, muito mais de futebol do que eu. Então é bom ouvir a opinião da Renata Silveira, por exemplo, que, por sinal, aproveitando que eu estou falando um vídeo para falar sobre empoderamento feminino, fala muito pouco durante o programa. Não é porque ela não quer, é porque não deixam. É o tal do man interrupting. Tem outras frases falando sobre isso, eu não vou lembrar, eu só lembro agora do man interrupting, que é quando o sujeito está conversando com uma mulher e não deixa ela falar. Quando ela começa a falar, o cara vai lá e interrompe. É isso, e tem uma outra questão também que eu não vou lembrar agora, que é quando o cara trata a mulher como se ela fosse uma pessoa que não entende do assunto. Nenhum assunto. Tem uma frase também em inglês para isso, eu não vou lembrar agora qual é. Enfim, de novo, não estou aqui para criticar o Rizek. Eu tenho certeza que o Rizek é um cara equilibrado, de muito bom senso, e que ele não faz isso, não fez isso. Aliás, ele nem fez isso, é coisa da minha cabeça. E se fez, ele não fez conscientemente. Foi um deslize. Ou porque ele simplesmente não concordou e achou que, enfim, não rendeu na cabeça dele. Mas eu queria deixar aqui a minha colocação. Alô, Sport TV, dá mais espaço para a mulherada no futebol. Dá mais espaço para Renata Silveira. Fala para a galera deixar ela falar mais. Porque a gente precisa de opiniões divergentes, diferentes. E o homem pensa tudo igual. Pelo menos os que eu vejo falando não muda muito. Eu vou interromper o vídeo por aqui, acho que eu já falei bastante. Queria deixar aqui todo o meu apoio para Renata Silveira. Escuto muita gente reclamando, eu tenho um monte de sobrinho. E eles ficam reclamando que não gosta de ver mulher narrando o jogo. Narra mal. Gente, Galvão Bueno para mim é o pior narrador de futebol que existe. Passou a vida inteira narrando futebol. Errava nome de jogador, perdia jogada, falava de assunto que não tinha nada a ver com futebol e ninguém reclamava dele. Por quê? Porque é homem? Tem gente que diz que ele imprime emoção. Que emoção? Emoção que tá na cabeça dele, porque o jogo às vezes estava uma porcaria e o Galvão gritava, falava como se fosse um jogão. Enfim, divaguei sobre o assunto. De novo, todo o meu apoio a Renata Silveira. O mundo precisa dar mais atenção e espaço para as mulheres. A gente precisa, se você quer fazer do mundo um lugar melhor, dê mais voz às mulheres, porque as mulheres são muito melhores do que os homens em tudo. Vou encerrar por aqui, vou pedir para você se inscrever no meu canal, dá um like aí para mim e escreve qualquer coisa nos comentários. Lembrando que tudo que você escreve nos comentários, eu gravo um vídeo para te responder. Eu tô querendo forçar a barra aqui para fazer a live da ressaca. Toda segunda-feira, uma live por volta das 10 horas da noite, 10, 10 e meia da noite, para falar sobre o que aconteceu na semana, de segunda a domingo. Na segunda a gente faz uma live. É isso aí, live da ressaca, pelo amor de Deus. Eu parei de fazer a live da ressaca porque não estava tendo audiência, ninguém estava parando para me assistir. Então, vamos tentar de novo. Cola aqui no meu canal, se inscreve no canal do Urubu Virtual, dá um like aí pra mim e escreve qualquer coisa nos comentários. Até o próximo vídeo. Fui! Saudações rubro-negras!